cientista de dados, ele hoje em dia, ele é um profissional que tem uma bagagem de conteúdo é, grande para se aprender, para dominar e para ir para o campo de batalha, né, para as empresas, para aplicar para as empresas e se sentir, né, de forma de que ele tenha um conteúdo, uma bagagem para ajudar a empresa, ele tem que aprender muitas coisas, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que a, cada uma dessas pecinhas que compõem muitas coisas que eu estou falando, muitas vezes ela é disseminada de uma forma que você extrapola para mais, saca? Tipo, você não imagina assim que, se eu souber o básico nisso aqui, tá bom. Não. Se você está falando lá de banco de dados, né? Opa, o cientista de dados precisa aprender banco de dados. Aí sabe o que acontece? Passa na cabeça dele assim, eita ferro, e agora? Eu vou ter que aprender banco de dados. Só que aí ele começa a estudar banco de dados e ele vê que não tem só um banco de dados, tem muitos bancos de dados. E que cada um tem uma forma diferente de se operacionalizar e se comunicar. E aí ele fala, beleza, eu vou aprender o SQL, então que pelo menos os bancos de dados tem uma linguagem comum que é o SQL. Aí ele vai aprender o SQL, e aí, quando ele começa a aprender o SQL, ele vê que, meu Deus, eu tenho agora uma estrutura diferente, onde não é o SQL, é o NoSQL, é o NoSQL. E aí ele buga, né? Porque ele fica olhando simplesmente alguns requisitos e acha que precisa se aprofundar em alguns requisitos que muitas vezes, principalmente para quem está começando, não é o foco, né? Eu costumo falar para minha turma lá, né? Para a galera do CD Pro quando começa, né? Primeira coisa, cara, o start que você precisa não é ser o cara que vai dominar tudo, muito pelo contrário, eu quero que você seja o cara que vai resolver os problemas das empresas. E nem sempre você precisa ser o papa de cada um dos conteúdos para resolver os problemas das empresas, tá ligado? Exatamente, você precisa saber algumas coisas para ajudar a empresa. E é nisso que eu dou o meu foco ali na mentoria e colo na galera. E é isso, e é exatamente por isso, esse é um dos segredos aí do programa CD Pro, né? Que o fato de eu estar junto, olhando, aproveitando o aprendizado que o cientista de dados já teve ali antes de entrar no programa, cara, isso é tipo, coloca ele num estágio onde ele ia perder muito tempo olhando, né, os requisitos para as vagas e se perdendo, porque ele olha lá e fala assim, meu Deus, eu vou ter que aprender banco de dados, e aí ele sai aprendendo tudo. Aí ele começa lá, qual é o mais usado no mundo? É o Oracle. Aí ele vai lá, caraca, tem que aprender Oracle. Oracle, cara, Oracle é muito, muito, muito mais complexo do que outros como, por exemplo, um Postgre da vida, vai. Tem empresa que tem Postgre, tem empresa que não tem. Eu vou ter que aprender o que, Eduardo? O MySQL. Aí você vai lá e aprende o MySQL. Só que aí você chega numa empresa, a galera já está na infraestrutura de Big Data, usa Hadoop, a galera tá usando Hive lá, e aí o cara dá um bug na cabeça dele. Por quê? Porque ele não foi direcionado a aprender o que precisava aprender para ganhar de 5 a 12 mil, entrar no mercado. O que acontece é que depois que ele entra, ele descobre que existem empresas que têm um perfil diferente, até mesmo do que ele sabe. Mas, cara, ele precisa entrar. Eu quero colocar ele no mercado. Essa é a minha grande pegada, saca? Eu pego, coloco o profissional dentro do mercado para que depois que ele entra, aí, cara, ele pode aprender o que ele quiser. Mas eu quero que ele ganhe de 5 a 12 mil. Essa é o meu comprometimento com ele, saca? Então, assim, tomar muito cuidado com esse tipo de requisito, que muitas vezes até a gente olha grandes empresas, grandes nomes, grandes faculdades, que, cara, não tem jeito. Tem grade curricular para cumprir, né? Tem aquela coisa toda, então a empresa realmente ela acaba colocando algumas matérias que, cara, às vezes faz pouca diferença, saca? É uma parada que precisa ser muito bem estruturada, porque a gente está num mercado que ele é altamente profissional. E o fato dele ser altamente profissional significa que quem se sobressai são as pessoas que conseguem trabalhar bem com a parada, se desenvolver, ajudar a empresa, né? Não é uma área que simplesmente vai ficar olhando para o seu currículo e falar, beleza, ele é um doutor. Cara,
Beleza, você é um doutor, ótimo. Me ajuda mais, então. Saca? Não é nem para mais nem para menos, é o fato que a empresa ela está precisando de ajuda, né? Então ela está contratando, e aí é claro, eu estou falando do mercado, né? Não estou falando de para a galera que é concurseiro, não. A galera que é concurseiro não está nem me ouvindo aqui, né? Porque não faz sentido, né? Estou falando do mercado mesmo, das empresas. Então a empresa está procurando profissional para ajudar. Né? E ó, eu vou te falar, cara, a escassez de cientista de dados, até mesmo da analista de dados é muito grande, gente. Eu recebo pelo menos uma, eu falei isso ontem, né? Eu recebo pelo menos uma chamada de consultoria por semana, né? Essa semana eu tive 4 chamadas de consultoria, só para você ter ideia. Nem todo mundo eu fui, por quê? Porque, cara, né, eu também tenho os meus comprometimentos, né? Eu tenho uma agenda também. Então, assim, que eu faço? Compartilho com a minha galera, né? Então, na própria mentoria, que eu faço? Eu estou olhando a galera que está se desenvolvendo e como eu estou muito colado, a galera tem meu WhatsApp, a gente está junto, né? Além de estar lá na comunidade, eu estou vendo o dia a dia dele, ele atuando, trabalhando, compartilhando, né? Eu estou vendo ele evoluindo na plataforma, né? Avançando nos níveis, né? Saiu de Padawan, virou Jedi, já virou Yoda, eu estou vendo. Né? Então, quando eu olho para esse cara, o que eu faço? Estou atolado aqui, eu vou compartilhar esses projetos aqui com esse outro cientista de dados. Né? Por quê? Porque é também uma forma de eu começar a colocar ele no mercado, o pezinho na água, né? Que é assim, ele não entrou na empresa ainda, mas ele pode fazer o seu freelance, né? Ele pode fazer o seu trabalho e conseguir começar a ter uma carteira de clientes, digamos assim, né? Por quê? Porque o trabalho não cessa. Ainda mais se você fizer um trabalho bom. Quando você faz um trabalho bom, a empresa quer mais, né? Ela vai e faz novamente com você. Ela quer dar um próximo passo, ela quer fazer um próximo projeto. Então, por isso que eu estou aqui sempre nessa pegada de mostrar como que o cientista de dados pode atuar no mercado, né? Não só como um cientista de dados ali dentro da empresa, mas também nos seus trabalhos aí por fora.